Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Tudo bem? Eu quero liberar o grupo de louvor. Só vai melhorar. Com Deus é desse jeito, irmãos. Aí quem sabe você diz, por que tu não sabe o que eu estou passando? Mas Deus estando conosco, irmãos. Deus estando no barco, pode vir o vento que for. Você está seguro. Eu estou seguro. Amém? Irmãos, que tema poderoso. Quem já ouviu aí as pessoas dizem, Deus é amor, mas Ele também é justiça. Você já ouviu? Você já ouviu isso? Só que às vezes a gente tem essa compreensão como que alguém está dizendo, Deus é amor, mas Ele também é vingança. Não é assim? Parece que é desse jeito. Mas hoje nós vamos aprender que não é dessa forma. Deus, Ele é amor e Ele é justiça. Ele ama essa justiça. Foi louvado aqui, Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Por quê? Porque a iniquidade nos separa dEle. E a justiça nos aproxima de Deus. Então observe que Ele odeia a iniquidade porque Ele quer estar perto de mim, de você. Esse é o prazer do nosso Pai, é que nós venhamos ter um relacionamento, estarmos perto. Deus não nos criou para estar longe dEle. E nós vamos aprender durante essas 5 quinta-feiras, você vai ver ali, nós vamos mergulhar nesse tema. Observe que às vezes o culto de ensino, às vezes as pessoas não querem muito estar lendo, abrindo a Bíblia, mas observe, irmãos, que a palavra é o que nos sustenta. No dia da aflição, outra coisa não vai te sustentar. O movimento é bom, eu gosto do movimento, o mover do Espírito, mas sabe, no dia da adversidade, o que vai nos sustentar não é uma outra coisa, é a palavra. É a palavra que vai nos sustentar no momento da aflição. Eu coloquei até o despertador aqui para eu não passar do horário. Se ele tocar, não se preocupe não, eu já botei no modo avião. Se ele tocar é porque está sinalizando que já deu tempo. Vamos lá? Então o tema ele diz, reinando em vida. Mas isso é uma invenção de quem? Do pastor? Não, não é. Abra sua Bíblia lá em Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 17. Esse será um versículo chave para esse tema, para esses dias, que será um tempo poderoso. Eu quero que nessa noite você tenha a sua mente cativa à palavra de Deus. Enquanto você chega lá, eu vou orar. Romanos capítulo 5, o versículo 17. Pai, eu te rendo graça por esse momento. Obrigado pelo teu povo, por cada um que está aqui. Pai, a tua palavra não volta vazia. E eu te rendo graça e eu declaro cada um que está aqui recebendo a tua porção. Pai, no nome de Jesus, que as mentes deles venham estar cativas à tua palavra nesse momento. E eu repreendo no nome de Jesus todo espírito de distração, tudo que queira roubar esta palavra, eu repreendo no nome de Jesus e declaro o teu fluir no nosso meio, no nome de Jesus Cristo. Amém. Você chegou lá em Romanos? Romanos capítulo por número 5, o versículo 17 nos diz assim: porque se pela ofensa de um a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Observe que o versículo ele é claro, ele diz, se pela ofensa de um, quem foi essa ofensa? Em outra versão, não sei como é que está a sua aí, mas às vezes algumas versões diz, por conta do pecado de um só, a morte reinou. Qual morte? A morte eterna, a morte espiritual. A morte espiritual reinou por conta da queda de Adão lá no início. E por conta da morte, a ofensa aqui está dizendo de um, a morte reinou. Muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Cristo Jesus, o segundo Adão.
Observe que eu coloquei aqui: reinar em vida é viver na autoridade que Deus concedeu, exercendo domínio sobre a vida, em vez de ser dominado pelo pecado ou pelas circunstâncias negativas. Significa viver na plenitude da identidade que se tem em Cristo Jesus. Você sabia que existe uma identidade em Cristo Jesus? Uma vez que nós confessamos a Cristo, existe uma nova identidade para mim e para você. Observe que quando Adão cai ali, toda a humanidade agora está morta espiritualmente. Adão, ele foi separado de Deus por conta do pecado. É por isso que o autor da carta aos Romanos, ele diz: pela ofensa de um, a morte reinou. Mas agora, por conta da abundância da graça, pelo que Cristo fez, por conta do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. E nós vamos aprender o que é esse reinar em vida. Observe que durante esse mês nós vamos estudar e entender o real estado de que se encontra aqueles que recebem a Cristo como Senhor de sua vida e voltar à comunhão espiritual com Deus. Observe que aqueles que foram alcançados, eu e você, que nós somos alcançados por Cristo, agora nós temos uma nova vida. Outrora nós vivíamos mortos espirituais, longe de Deus. Hoje, quando nós confessamos a Cristo, automaticamente existe uma nova identidade. O relacionamento que nos separava, agora foi ligado novamente. Nós fomos ligados em Cristo, através de Cristo, ligados a Deus novamente. É por isso que as pessoas dizem: foi regenerado. Por quê? Porque foi restaurado. Restaurado para aquilo pela qual Deus já havia feito desde o início. Houve uma separação, mas Jesus vem para nos reconciliar com Deus. É por isso que você vive uma vida nova em Cristo Jesus. Observe que outrora, lá atrás, pecadores, agora filhos de Deus. Os que estão em Cristo receberam a justificação, tendo se tornado santos e inculpáveis para a glória de Deus Pai. É por isso que às vezes as pessoas se assustam quando você diz: você é santo? E às vezes as pessoas respondem: sim, eu sou santo. E às vezes as pessoas ainda, por não ter essa identidade ainda clara, às vezes até se acanha, né? Para dizer: pastor, quem é os santos aqui? Aí fica meio assim, se levanta ou não. Mas esses santos aqui é alguém que foi purificado. É alguém que foi limpo. É alguém que vivia no pecado sujo lá fora, mas Deus trouxe para perto e deu uma nova veste. É igual ali quando você vai ver o filho pródigo, chega ali todo bagunçado, o pai abraça, pede logo uma roupa nova e bota ali. É isso que Deus fez comigo e com você. E você precisa trazer essa consciência de que nós somos importantes para Deus. E observe que na segunda carta aos Coríntios, eu quero que você abra lá, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, o versículo 21. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Eu irei ler essa aqui na NVT, para que você tenha uma boa compreensão. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, o versículo 21 diz assim: pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Na versão Almeida e atualizada vai deixar claro: para que fôssemos feitos justiça de Deus. É por isso que você vai ouvir muita gente falar que eu sou justiça de Deus. Porque o versículo aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, por conta de Cristo, que nunca pecou, o próprio Deus o fez oferta pelos nossos pecados, para que por meio dele fôssemos declarados justiça de Deus.
Na versão NVT diz, para que fôssemos justos diante de Deus. Então entenda que justiça de Deus é alguém que é justo diante de Deus. Por que eu sou justo? Porque precisaria de um homem para que fosse a oferta, um homem que não tivesse pecado. É por isso que Cristo veio. Ninguém nessa terra poderia morrer na cruz por mim e por você, porque precisaria de alguém que não tivesse pecado. Na antiga aliança você vai ver muito que era necessário ali as pessoas trazer um animal. Mas você precisa entender que se você olhar ali em Levíticos, na antiga aliança, o animal ele não poderia ter nenhuma mancha, nenhuma deficiência, teria que ser puro. Por quê? Porque estava apontando para a nova aliança, apontando para Cristo. A antiga aliança, o Antigo Testamento, aponta para o novo. E às vezes as pessoas fazem uma salada, eu sempre repito isso e vou continuar. Pega as coisas da antiga aliança, junta com a nova, faz aquela salada, aquela mistura, uma vitamina, e, irmãos, e é triste. É triste. Eu não vou nem comentar mais sobre isso, bora para frente. Porque é triste. Por isso que nós precisamos estudar a palavra. Precisamos. Eu, uma época, inventei de jogar bola, eu era criança, e pedi para meu pai me botar numa escolinha que eu queria jogar. Mas aí eu ia e tinha vez que me deu, era só porque via os colegas aí. Porque quando chegava lá, tinha o treino coletivo de estar jogando bola e tinha o físico. E o físico eu não gostava, que tinha que se exercitar, tinha que fazer um bocado de coisa. E às vezes você pode trazer isso como um culto de ensino. Você está vendo essas cadeiras vazias aí? Irmãos, era para estar lotada porque hoje é feriado. Mas as pessoas, não, porque você não sabe o que eu estava fazendo. Mas, irmãos, é porque não priorizou a palavra. E glória a Deus porque você está aqui. Porque você vai sair daqui alimentado com a palavra. E eu tinha preguiça do treino físico. Às vezes as pessoas é isso, não quer um culto de oração, não quer um culto de palavra. Aí depois está com um negócio aperta, porque chega o dia da aflição, o dia mau vai vir. A gente não encobre isso, vai vir o dia mau, porque Jesus deixou claro, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E as pessoas dizem, glória a Deus, e sim, glória a Deus. Mas só que eu e você vai vencer, se nós estivermos fundamentados na palavra. Se a gente não tiver fundamentado na palavra, no dia mau, vai se lembrar de 1001 coisa, menos da palavra, e ainda vai ferir o caráter de Deus, dizer que a culpa é dele, dizer que ele olha para fulano e para ciclano e não olha para mim, e em todo o tempo ele está contigo. Em todo o tempo ele está te vendo, você não está sozinho. E observe que eu trouxe aqui, como é o primeiro dia, para que nós possamos ter uma boa introdução. Eu trouxe aqui algumas definições da palavra justiça. No grego, ela é dikaiosune, no grego, a palavra justiça, que definida pela concordância Strong, em um sentido amplo, como estado daquele que é como deve ser. Sabe, a gente olha para a palavra, existem várias traduções, mas você precisa entender que tem coisas que a gente precisa ir para o original, para entender se realmente é isso, o que quer dizer isso. E justiça, no original, no grego, o sentido da palavra justiça, sabe o que é? O estado daquele que é como deve ser, condição aceitável para Deus. Sabe o que é que essa definição está dizendo? Como sempre deveria ser. O homem caiu, mas Deus nos traz de volta para o que Ele criou. Ele diz, ei, não vai ficar desse jeito aí. Eu vou trazer eles para o que eu já projetei para ser. É isso o plano de Deus. É por isso que no Gênesis, desde o início ali, Jesus já tem o seu plano. O homem caiu ali, mas Ele diz, ei, virá um, apontando para Cristo. Por isso que toda a antiga aliança aponta para Cristo. Então a definição de justiça é como deve ser. E quantas pessoas estão vivenciando hoje, já confessaram a Cristo, mas ainda não estão vivenciando do modo que Deus projetou para ser, porque ainda não entenderam o que é a justiça de Deus. E o significado de justificar é pronunciar formalmente sentença de aceitação, declarar legalmente justo, absolver. Os advogados, eles sempre falam, há pouco tempo eu vi alguém em uma audiência,
E aí depois veio o resultado. Aí ele falou com o advogado disse, você foi absorvido. Aí ele disse, isso é bom ou é ruim? Aí eu olhei para esse texto, aí ele disse, é bom, a gente estava trabalhando para você ser absolvido. Absolver, sentença de aceitação, declarar legalmente justo. É o que Cristo fez comigo e com você. Ele nos declarou justo diante dele. Aquilo que trazia condenação para a minha vida, agora não tem mais. Nós vamos ver aqui um versículo extraordinário que fala. Romanos também vai escrever na carta aos Romanos que não existe mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa, o inimigo das nossas almas, ele não quer que você nunca descubra isso. Por que que ele tanto acusa na mente das pessoas? Agora tu quer ser santo? Sabe, às vezes as pessoas que não entendem a justiça de Deus, elas vão dizer, isso não valia nada, agora quer ser alguma coisa. Entrou na igreja e quer ser alguma coisa. Você vai ouvir isso de muita gente. Eu já ouvi. E sei que o povo fala, mas sabe, eu não estou mais lá. Eu estou em uma outra dimensão. Eu estou em uma outra posição que Deus me colocou. Deus tirou de uma posição, de um plano falido do inimigo e te colocou em um bom plano. Te colocou em uma outra posição. E o inimigo não quer que você saiba disso. Em todo o tempo, e tu não lembra não, tu era assim assado. Às vezes a gente está estudando pela palavra e diz, oxi, tu todo bagunçado, e isso aí, aquilo, ei. O inimigo vai estar todo o tempo na mente. Ele não entra na nossa vida, mas sabe o que é que acontece? Ele vai tentar entrar na minha e na tua mente. É por isso que nós ministramos aqui no domingo sobre os lixos, que as pessoas tentam jogar, e se você absorver esses lixos, vai atrapalhar. Você precisa ter um filtro. O Espírito de Deus habita dentro de mim e de você. E você tem que ter um filtro e guardar o coração. Para que o que os outros dizem não importa. O que importa é o que Deus diz a respeito da minha e da tua vida. Isso é o que importa. Então observe que justificar é pronunciar formalmente sentença de aceitação. Declarar legalmente justo. Foi o que Cristo fez. E justificação... Observe aqui a definição de justificação. É um ato livre da graça de Deus, pelo qual Ele nos redime de todos os nossos pecados e nos aceita como justo aos seus olhos, por nos ser imputada a justiça de Cristo, que se recebe pela fé. Como é que eu alcanço a justiça de Deus? Pela fé. Não é por nada que você possa fazer. Tem gente aí que já aceitou Jesus, mas está procurando fazer um sacrifíciozinho. Para que Deus... Uma vez eu fui subir um monte com as irmãs, eu estava lembrando, olhando aqui, e elas se juntaram e disseram, irmãos, agora nós vamos fazer a nossa confissão, para nós poder subir no pé do monte aqui. Vamos fazer a nossa confissão. Aí era para se confessar, para Deus receber nós na presença dEle. Mas você vai ver que nós já estamos livres, nós temos um acesso livre. Isso aqui não é liberdade para você viver uma vida de pecado, não. Porque Paulo vai dizer, vocês foram livres para a liberdade e não para a libertinagem. Mas essa liberdade que Deus nos dá é um acesso ao Pai, acesso ao trono. É por isso que o véu foi rasgado de alto a baixo. Por quê? Porque é um livre acesso. Ali só o sumo sacerdote tinha aquele privilégio de entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus. Aí Jesus vem e rasga o véu dizendo, isso aqui acabou. O acesso foi livre. Você tem livre acesso para acessar o seu Pai. E sabe, às vezes as pessoas querem estar no cabreço mesmo. De dizer, fulano é que vai orar, que Deus fala com ele e ouve. Ei! Se você está em Cristo Jesus, Ele vai te ouvir também. Você tem livre acesso. Às vezes as pessoas, vou pedir oração fulano. É errado eu pedir oração? Não. Para nos fortalecer e nos ajudar. Mas sabe, a minha oração sobe, a tua também sobe. Não é a oração só de quem tem quem é um pastor, e um missionário, uma missionária. Não. Todos que estão em Cristo Jesus têm livre acesso para o Pai. Jesus veio para isso. Não, eu vou mandar fulano orar. Está uma pessoa endemoniada. Não, peraí que eu vou ligar para fulano. Não, você tem autoridade. Essa autoridade que foi perdida lá no Jardim do Éden foi entregue a Satanás. Nós vamos ver isso aqui logo.
mas essa autoridade foi devolvida para os filhos de Deus. E você tem essa autoridade. Observe que nós recebemos pela fé a justiça de Deus. É uma mudança de posição do pecador que antes condenado, agora participa da divina aprovação. E inclui muito mais que perdão de pecado, pois no ato da justificação, Deus coloca o ofensor na posição de justo. É por isso que eu te falei que nós saímos daquela posição. Ele nos colocou na posição de justo. Além de Ele perdoar os nossos pecados, existe uma passagem na Bíblia que vai dizer: dos teus pecados não me lembro mais. Sabe quem é que lembra do meu e do teu pecado? O nosso inimigo, Satanás. Em todo o tempo ele vai tentar trazer de volta, mas a Bíblia deixa claro, Deus falou: ei, dos pecados de vocês eu não me lembro mais. Existe uma nova vida, é por isso que nós precisamos focar no alvo, Cristo Jesus. Justiça de Deus é a capacidade ou habilidade de estar diante de Deus sem medo, sem culpa, sem complexo de inferioridade ou condenação. Chamando-o de Pai, como se o pecado jamais tivesse existido antes. Saudoso, glorioso, poderoso, para chegar, né? Mas a gente só fala Pai. Os discípulos disseram: nos ensina a orar, nos ensina. E Jesus disse: quando vocês for orar, Pai nosso que está no céu. Pai, é Pai meu, é Pai seu. Aleluia, irmãos. E às vezes as pessoas ficam, sabe, uma autoridade, às vezes a pessoa tem que marcar, para poder agendar, não é assim? E Deus não nos deu livre acesso para Ele. Às vezes o Arthur chega da academia todo suado e ele entra e já vem ali por dentro e diz: vai lavar suas mãos, vai tomar seu banho. Mas sabe, ele não tem dificuldade, ele entra dentro de casa. O filho é assim. Ele chega e às vezes não tem dificuldade para você chegar até Deus. Às vezes eu trago isso como exemplo. O Arthur vem e já quer mexer em comida e naquilo. Não, vá lavar suas mãos e aí você vem. Com Deus é assim, irmãos. Se tiver alguma coisa errada, Ele mesmo, o Espírito de Deus, vai nos mostrar. A gente vai consertar, mas nada vai impedir de você ter acesso ao seu Pai. Nada nos impede de ter acesso a Deus. Mas o inimigo diz: tu fez isso, tu fez aquilo. E Deus dizendo: ei, não importa, vem, vem. Por isso que João, o apóstolo João diz: ei, se pecardes, filhinhos, não pequem. Mas se vocês pecar, vocês têm um advogado. O inimigo faz de tudo para dizer: você não presta mais, não tem mais jeito, fica aí. E Deus dizendo: não é isso, vem, vem para mim, vem para perto. Desde o início, Deus nos criou para ter um diálogo com Ele, para estar diante dEle. Adão e Eva, na viração do dia, todos os dias Deus ia e se comunicava com Ele, irmãos. E nós vamos ver que isso aqui vai ter uma divisão, porque eles não podem mais se comunicar com o Senhor. É por isso que Deus enviou Jesus, para nos ligar a Ele novamente, nos reconciliar com o nosso Pai. Ser justiça de Deus é a condição instantânea do crente. No momento que nasce de novo, ele recebe a própria natureza de Deus, que é justa, ou seja, torna-se justiça de Deus, pois foi justificado pelo sangue de Jesus. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, o versículo 9. É uma condição instantânea, irmãos. Uma vez que alguém vem, o pecador vem e ouve a mensagem de Deus e crê instantaneamente, quando ele crê na palavra, quando ele nasce de novo, ele crê e diz que quer aceitar Jesus, automaticamente ele nasce de novo. Ele é regenerado. Ele recebe a natureza de Deus. Por quê? Porque o Espírito é regenerado dentro. E isso traz dificuldade para as pessoas. Observe que quando Jesus vai falar do novo nascimento, ele fala ali para Nicodemos. Nicodemos conhecia a palavra de ponta a ponta, a lei. E Nicodemos vai à noite se encontrar com ele e diz: não pode vir de outro a não ser de Deus o que tu está fazendo. E aí Jesus vai dizer: olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Necessário te é nascer de novo. Aí eu nascer de novo?
E como é que eu já adulto vou voltar para o ventre da minha mãe? Aí Jesus diz, tu é mestre em Israel e não entende isso? Por quê? Porque Jesus estava falando de coisas espirituais. E coisas espirituais é discernidas espiritualmente, mas com base na palavra. Tem gente aí fazendo muita coisa, dizendo que é mistério de Deus, mas não tem base na palavra. Se não tem base na palavra, ainda que faça cair fogo do céu, que anjo desça, você precisa descartar, porque a base é a palavra. E eu vou voltar para o ventre, Jesus falando de coisas espirituais, tinha que crer nele, e ele apontando para o próprio Espírito de Deus. O Espírito novo, recriado. E aí você tem que renovar a sua mente. Porque você tem a sua mente não é renovada automaticamente, o Espírito é. Aí quando você ouve, você medita na palavra, ouve a palavra vem falando com o Espírito que está aqui. E automaticamente vai renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Romanos 5, versículo 9, você chegou lá? Diz assim, como agora fomos justificados pelo sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Mas que ira? Porque uma vez que nós estávamos separados de Deus, vai vir a ira de Deus sobre aqueles que não têm uma aliança. Hoje, como nós confessamos a Cristo, nós fomos também separados da ira de Deus. Não seremos mais condenados, porque Jesus deixou claro, aquele que crê em mim será salvo, e os que não crê será condenado. Em outra versão diz assim, já está. Existe a ira de Deus para aqueles que estão fora da aliança, que estão numa vida de pecado, que é o pecador, o ímpio. Mas para nós que já temos Cristo Jesus, e glória a Deus por isso, que através da nossa vida nós vamos alcançar aqueles para que não venham ser pegos pela ira de Deus, por conta do pecado, serão alcançados pela minha e pela tua vida. E observe que Romanos 5, versículo 1 também diz assim, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E nós não tínhamos paz com Ele? Não, porque nós não tínhamos acesso a Ele. Estávamos separados. E por conta do sangue de Jesus, por conta da sua morte ali na cruz, nós fomos restaurados. Nós temos agora paz com Deus. Por conta do que nós podemos fazer? Não, por conta da fé. Romanos 5:1. Pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus. Apesar de ser impossível essa posição, tinha de ser alcançada pelo homem, mas de fato o foi, através do trabalho de Jesus Cristo, na sua morte, sepultamento e ressurreição. Foi o que eu já falei aqui, que ninguém poderia, mas precisava um homem, porque como foi entregue, perdida aquele domínio, autoridade que Deus deu, por conta de um homem, era necessário um homem para pegar ela de volta. E esse homem é Cristo Jesus. Ele veio como um homem. E ele pagou o preço pela minha e pela tua vida. E sabe, às vezes a gente fala, Jesus morreu, Jesus morreu, Jesus morreu. E às vezes a gente se esquece da ressurreição. De falar disso aqui. Por quê? Porque a ressurreição nos trouxe de volta o domínio e a autoridade. Porque Deus, Ele falou, e tem um domínio aí. Deus deu a autoridade ao homem, mas o homem pega e dá nas mãos de Satanás. É por isso que a Bíblia diz, o mundo jaz do maligno. Mas só que nós não estamos mais no mundo, nós estamos em Cristo Jesus, uma nova identidade, justificados com Ele. E uma vez que nós somos justificados, essa autoridade está na minha e na tua mão. Foi devolvida. E às vezes as pessoas, não, eu estou orando para Deus resolver esse negócio aí. Só que às vezes tem algumas coisas que é só você abrir a boca e usar a autoridade que Deus te deu. Tem coisas que é Deus que vai fazer, sim, mas tem outras que Ele já nos deu as ferramentas para fazer.
e você abrir a boca e repreender no nome de Jesus. Que nesse nome há poder. E sabe, a ressurreição, ela nos trouxe poder. Essa ressurreição nos trouxe de volta o que era meu e o que era seu. Por direito. Mas às vezes as pessoas querem viver como um coitadinho, sendo filho de Deus, sendo filha de Deus. Até uma herança foi ativada por conta de Jesus, para mim e para a tua vida. Porque a Bíblia diz que maldito todos aqueles que fossem mortos no madeiro. E Jesus se fez maldição por mim e por você. E agora não existe mais nenhuma maldição para mim e para você, porque Cristo se tornou maldito por minha e por tua causa. E ali vem o pacote da salvação, irmãos. E às vezes a gente fala, a doença não é de Deus. E tem gente dizendo, não, foi Deus que botou doença em fulano. Ei, Deus não coloca doença em ninguém. O inimigo é quem quer adoecer as pessoas, parar o plano e o propósito dele na minha e na tua vida. Se Deus nos deu autoridade para expulsar demônios, para expulsar e curar as pessoas, como é que eu vou dizer que Deus está dando doença para fulano e para ciclano? Aí adoeceu para tu vir. Ei, não, Deus não obriga ninguém a vir não para essa aliança. Deus não obriga ninguém a servir a Ele. Nós não somos fantoches. Deus sempre nos deu liberdade. Se fosse assim, irmãos, Adão e Eva, Deus teria manipulado eles ali. Aí não come não da árvore. Mas Ele deu uma ordem, ó. Vocês podem comer de tudo aqui, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não comam, porque se vocês comerem, certamente morrerá. Jesus falou para não comer e explicou o motivo. Aí Satanás astuto, vem com conversinha, entrou na mente de Eva e disse, por que não come? Tu vai ser igual a ele. Sabe? E às vezes as pessoas dão ouvido à voz do inimigo. E o inimigo, claro, Satanás fala, Deus fala. E nós precisamos entender quem é que está falando. Vem pensamentos, isso aqui vem de quê? Qual é a sintonia? É do céu ou é uma sintonia maligna? Porque nem tudo que é do céu é divino. As autoridades malignas de Efésios capítulo 10, elas ficam nas regiões celestiais. Paulo diz, a luta de vocês não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Outras versões diz, dominadores que habitam nas regiões celestiais. Então a gente precisa entender de onde está vindo a sintonia. E ela vai dar ouvidos à serpente, o próprio Satanás. E ali ela vai comer do fruto. Nós vamos chegar lá, não vou adiantar isso tudo aqui não, porque a gente vai chegar lá. Vamos devagar, que eu sou meio acelerado. Vamos lá. Observe por que nós precisamos estudar sobre a justiça de Deus. Por que é importante? Porque você precisa entender que é o tema central do Novo Testamento, é a justificação. A base é Cristo. Irmãos, se Cristo não vai à cruz, não justifica eu e você, estaríamos aqui em vão. Nós estaríamos aqui por quê? Condenados, mortos espirituais, fazendo o que aqui? Nós estamos aqui porque fomos justificados. Nós estamos aqui porque existe uma nova posição que Deus colocou para mim e para você. E você precisa sair daqui convicto que existe uma posição da parte de Deus para mim e para a tua vida. Posição do reino. Às vezes as pessoas se apegam em posições eclesiásticas, em posição disso e daquilo. Tem uma cadeira reservada para ti. Irmãos, pelo amor de Deus, a importância mesmo é a gente entender a posição que eu estou em Cristo. E as que vierem, tudo bem. Por conta da fidelidade, Daniel vai vir muitas coisas para ele. E ele diz, não, o povo querendo até entregar riquezas e posições por conta da fidelidade que ele tinha em Deus. Isso vai vir na minha e na tua vida. Mas sabe, você precisa entender mesmo, o primeiro é a importância, quem é você em Cristo Jesus. Observe que a importância de estudar e compreender a justiça de Deus. A condição de morte espiritual, separação de Deus, causada pelo pecado do homem, gerou, observe isso aqui, que é o que tem acontecido na atualidade. Observe isso.
Por que é importante a gente estudar sobre a justiça de Deus? A condição de morte espiritual, a separação do homem com Deus, causada pelo pecado no homem, gerou um senso de condenação tão forte nele, que mesmo depois de nascido de novo, ele continua com um complexo de inferioridade que o faz um covarde diante de Deus. Sabe, as pessoas nascem de novo, recebem a palavra de Deus, mas se diz, não, eu conheço um irmão que a gente, quando se cumprimenta, como é que tá? Tá tudo bom? Eu não tô melhor do que o que merecia. Eu estou melhor do que o que merecia. Sabe, irmãos, com aquele negócio, o vermezinho de Jacó, de coitadinho. Mas não, existe uma posição que Deus colocou para mim e para você. Nós não estamos mais nessa posição de inferioridade. Depois que nós somos nascidos de novo, Ele nos fez justiça de Deus. Você foi declarado justo. Sabe, eu já fui preso. E eu lembro que assim que eu fui solto, passei na televisão em tudo quanto foi lugar, eu fui no banco resolver umas coisas, e eu ouvi umas mulheres dizendo, gente, e já está solto? E aí eu olhei para isso aqui, para esse estudo, irmãos, e aí eu fico olhando, já fui absorvido, estou livre. As pessoas dizem, e já está solto? Mas você precisa entender que existe uma nova realidade para a tua vida. Às vezes as pessoas dizem, agora quer ser o bom, e por conta do que Cristo fez. Foi isso que Ele fez. Ei, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, e tudo é tudo. Esquece o que para trás ficou e prossegue avante para o que Deus tem para mim e para a tua vida. Isso aqui é muito forte porque a causa gerou um senso de condenação. De que eu não posso entrar na presença de Deus, de que eu não posso fazer isso, fulano pode, comigo não, fulano acontece, comigo não acontece. Ei, por quê? Ninguém é melhor do que ninguém, no reino de Deus é todo mundo servo dele, filho. Filhos com um coração de servo. Mas é isso que existe. As pessoas conhecem a justiça de Deus e mesmo assim, parece que ouve e depois joga fora, não acredita mais. O que foi que aconteceu? Jesus te justificou, e aí? A gente vai fazer o quê? Ficar parado? Existe uma nova realidade para mim e para a tua vida. Deus nos resgata e diz, o que passou, passou, tu não conhecia nada da palavra, existe uma nova realidade, e é isso aqui, agora avança. Aí as pessoas dizem, não consigo não. Consegue, irmãos, consegue sim. Porque é Deus quem faz. É Deus quem faz na minha e na tua vida. Ele quer completar essa boa obra na minha e na tua vida. E sabe o que acontece quando a gente fica com esse senso de condenação? Que é tudo que o inimigo quer? Isso vai roubar a fé em sua palavra. Vai roubar a fé. A fé ela vem pelo ouvir. Mas ela também se vai pela ausência. Eu até postei agora há pouco essa frase, porque ela vem pelo ouvir, mas pela ausência dela, ela se vai. Pela ausência de você buscar e meditar na palavra. Se você ouve incredulidade, a incredulidade vai prevalecer na tua mente. Mas se você ouve fé, a fé vai te fortalecer para ir adiante do que Deus tem. E esse senso de condenação, irmãos, crente nascido de novo não é para viver dessa forma. De achar que não pode, entrar na presença de Deus, que é um coitadinho, uma coitadinha, e Deus está dizendo, se entender vai prosseguir. É como uma fase. Não sei se você já viu nos videogames um jogozinho do Mario, eu jogava muito quando era criança, existiam umas fases que era difícil para a gente passar, né? Mas passava, a gente persistia ali, se você persistir na palavra, você vai passar dessa fase. A nossa vida é uma estação. Existe tempo difícil. Eu já passei por vários momentos difíceis e dolorosos. Mas sabe? Por todos eles o Senhor me deu a vitória. Porque Ele pega pela mão direita e diz, vem por aqui, prossegue. Se a gente não ficar olhando para trás e prosseguir, pegue um carro e fique olhando só pelo retrovisor, com ele em movimento para você ver. Você não vai longe não. Agora olha para frente.
Olha para frente, no para-brisa, por isso que ela é maior, é para você olhar para frente. Atrás é só para ter uma atenção, e às vezes eu até falo para você não esquecer de onde Deus te tirou também. Aí volta e meia a gente dá uma olhadinha ali, para não se exaltar. Mas prosseguir, porque o alvo é para frente e não para trás. Deus, você não é caranguejo, meu pai que sempre diz, não é caranguejo para estar andando para trás. Caranguejo é para o lado, é para trás, né? E nunca avança. Então observe que isso aqui rouba a fé. E essa consciência do pecado o deixa aprisionado. E ele não ousa aproximar-se de Deus, pois pensa que não é bom bastante para orar e ter a resposta das suas orações. Ele acha que não é, não consigo não. Eu vou ter que ir lá e mandar o pastor orar para acontecer, porque comigo não vai. Tem gente que é assim, infelizmente é assim. A tua oração tem poder, o Espírito de Deus habita dentro de você. Então observe, esta é a maior razão pela qual devemos estudar e compreender a justiça. Retirar essa consciência de pecado e senso de condenação, para desenvolvermos uma consciência de justiça. Todo cristão nascido de novo precisa desenvolver uma consciência de justiça, uma consciência do que Deus fez. E eu quero, no nome de Jesus, Pai, eu oro para que as pessoas, até as que ainda não vieram aqui, mas que elas venham ter esse senso de justiça do que Deus fez, porque assim você vai prosseguir. Sem esse senso de justiça, você não vai muito longe. E eu costumo dizer, não é começar bem. Comece bem, mas termine bem também. Terminar bem é melhor do que começar bem. Quanta gente não já começou bem? E hoje eu olho, meu Deus. Eu conheço pessoa que está igual o Saul. Depois que a presença saiu, foi buscar os videntes. E é triste. Existe isso, existe. O inimigo entra tanto na mente das pessoas que agora eu vejo pessoas que estão buscando feitiçaria. Sabe? E é possível. Você conhecer a palavra, conhecer Deus, Deus falar com você e você saber que Ele existe, e hoje andar nesses caminhos. Que Deus tenha misericórdia. Mas sabe, se a gente não ter pessoas que não tiveram esse senso, essa consciência de justiça. Vieram com a justiça própria, buscaram as suas próprias justiças. E aí sim banana, mas Deus Ele quer isso, que todos nós venhamos desenvolver uma consciência de justiça, que Jesus tornou disponível para nós, por meio da redenção, por meio do resgate, que Ele nos resgatou da maldição da lei, da morte espiritual e nos trouxe para o reino de luz. Nos tirou da escravidão das trevas e nos trouxe para a luz. E se Ele nos traz para a luz é porque tem caminho. É por isso que o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Existe um caminho para eu e você trilhar. Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Existe um caminho. Cristo é o caminho. E a palavra vai clarear o que está escuro na tua vida, independente de qual seja a área. Deus vai clarear através da palavra. Através da palavra. Jesus torna disponível por meio da redenção. E então reinar em vida pela graça e pela justiça do nosso Senhor Jesus. Reinar em vida é. Porque tem gente que acha que Deus resgatou para viver sofrendo agora. Ser moído. Não, irmãos, não foi para isso não. Para viver no deserto e na prova. Vai passando pela prova dando glória a Deus. É chorando e gemendo e vai chorando, geme e chora. Chora, geme, chora. Não medita na palavra não para você ver. Vai chorar o tempo todo. Sabe, Deus resgata o povo ali do Egito e está em um momento de transição no deserto. Mas aquele deserto era só um momento, uma transição. Deus ia levar eles para uma terra prometida. Mas eles reclamaram tanto que a maioria morreu no deserto. Vai entrar outra geração, os filhos, Josué e Caleb, porque eles murmuraram. Quando você murmura, você está dizendo, Deus não tem condição de me colocar onde Ele prometeu, não. E às vezes a gente vai passar por dificuldade mesmo Deus estando conosco.
Porque às vezes é um momento de transição na nossa vida. E aí o que eu faço? Palavra. Para que nós possamos adiantar. Porque se a gente ficar só murmurando, reclamando, vai passar tempo girando ali, igual aquele povo. 40 anos, era só 40 dias, passou 40 anos por causa da desobediência. Sabe que tem gente que anda e não sai do lugar? Tem gente assim. E aí, irmão, como é que tá na prova? E aí, irmão, como é que tá no deserto? Já virou habitação, mas deserto não é habitação. Deserto é transição, é só passagem. É só passagem. Se eu for te contar de deserto aqui, nós vamos chorar a noite toda. Mas vamos para frente porque já passou. E deserto é bom, sabe por quê? Para a gente se fortalecer. E quando vem alguma dificuldade, a gente já passei por algo pior. E Deus foi fiel comigo lá, Ele vai ser fiel agora também. Aleluia. Então vamos para frente. A justificação de Deus em Cristo é um tema central do Novo Testamento, que foi o que eu já passei para vocês. A justiça coloca o homem regenerado perante Deus em uma posição de aceito e regenerado. O regenerado é alguém que é reconstruído. O espírito saiu aquela natureza adâmica e pecaminosa e vem a natureza de Deus. Como assim, irmãos? E nós não pecamos? Sim, nós pecamos. Mas nós não somos pecadores mais. Nós erramos, falhamos, mas nós não somos pecadores. E isso intriga muita gente. Quando eu ouvi isso aqui, eu dizia, gente, que heresia é essa que o pastor está falando? Que nós não é pecador. Só se for ele que não está pecando. Eu pensei isso comigo, mas aí eu fui para a palavra e fui entender. E um exemplo fácil é... Eu não jogo mais bola, mas quem sabe vocês aí podem jogar bola. Mas você é um jogador profissional? Tem algum jogador profissional aqui? Mas você joga, né? Pois bem, nós pecamos, mas nós não somos pecadores. Nós não somos profissionais mais. Eu era terrível, mas não sou mais. Por conta da palavra. A palavra, eu já falei aqui domingo, é o espelho. A gente olha para a palavra e ela vai nos alinhando, vai nos ajustando. E aí as coisas vão prosseguindo. É por isso que Deus nos trouxe, não existe mais essa natureza pecaminosa. Existe a natureza de Deus e nós precisamos da palavra para renovar a nossa mente. Romanos 12, 2 fala sobre isso, não é heresia, Romanos 12, 2, para a gente transformar a nossa mente, renovar ela com a palavra. O espírito é novo, mas ele precisa da palavra. Se eu não medito na palavra, os pensamentos de pecado, de coisas erradas que eu tinha, vai permanecer aqui. E aí eu preciso renovar a minha mente com a palavra. Mudança de pensamento, a metanoia, uma mudança de mente. Nós não pensamos mais como escravo, mas como os filhos de Deus. Observe que isso você vai ver em Romanos 5:1, que a gente já leu também, e Romanos 5:17 a gente também já leu. Sem a justiça não haverá paz com Deus e vida de fé. Se você não conhece da justiça, ou se não existisse a justiça de Deus por nós, não existia paz. Nós ainda estávamos longe, sem o acesso de Deus. E sem a fé. A justiça é produto de redenção, conquistada por Jesus. Romanos 3:24. Vamos abrir lá? E o tempo já foi, Jesus. Romanos 3:24. É já que meu celular toca. Que diz assim: mas Ele, em sua graça, nos declarou justo por meio de Cristo Jesus. Nos resgatou do castigo por nossos pecados. Ele nos resgatou ali. Sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo. Ele nos resgatou. E nós somos justificados gratuitamente. Então observe, a justiça é fundamental para viver uma vida de autoridade espiritual. É um assunto vital para compreender o caráter de Deus. Salmo 11, verso 7 diz assim. Salmo capítulo 11,
o versículo 7, ele diz: pois o Senhor é justo e ama a justiça, os íntegros verão sua face. Ele ama a justiça, e os íntegros, ou o justo em outra versão, os que são justificados, verão a sua face. Por quê? Por conta da justiça que Jesus fez por nós. Então, através disso, nós vamos ver a face do nosso Deus. Nós temos acesso. A justiça de Deus nos capacita a andar de modo digno, como verdadeiros filhos de Deus. O que Jesus fez nos dá direito a viver uma vida digna como filho de Deus. Independente do que aconteceu lá atrás, você é filho e filha de Deus. Ainda que alguém não concorde e diga: concordo não. Então discorde. Mas eu vou ficar com o que diz a palavra. Olha, tocando. Acabou o tempo. Assim é bom, que porque domingo aqui eu passei do tempo. Aí agora eu estou me alinhando. Irmãos, é muita coisa para a gente aprender e nós vamos chegar lá no nome de Jesus. Na próxima quinta não perca não, venha. É a justiça de Deus. Se você quiser os versículos, eu lhe dou no final do culto aqui. Você anota, você medita em casa. Jesus nos fez justiça por nós. Existe uma nova realidade. A autoridade que o homem perdeu lá atrás foi devolvida. Quando Jesus é tentado, isso aqui vai ter lá na frente, mas eu vou adiantar que eu sou acelerado. Satanás diz: ó, eu te dou o rei, botou ele no pináculo do templo e diz: eu te dou os reinos, as glórias desse mundo aqui. E Satanás não estava mentindo. Por quê? Porque ele havia tomado lá no Jardim do Éden a autoridade, os reinos, o governo do mundo. Ele diz: ó, eu te dou tudo, agora se prostrado me adorar. E você sabia que tem gente que vende a alma para o diabo? Tem. Você sabia que o diabo tem poder aí fora? Tem. Mas ele não é maior do que o que está em mim e em você. E você tem autoridade. Sabe, é como um cachorro. O cachorro fica querendo perturbar. Saia daqui logo. Com a autoridade ele se manda. O inimigo é assim, está debaixo dos nossos pés. Eu tinha um funcionário que quando a gente chegava para vender, tinha cachorro, ele ficava dentro do carro. Eu digo: bora. E o cachorro, digo: que nada, rapaz, vambora. Eu digo: sai, chulinho. E ele dizia: chulinho? E com medo. Mas a autoridade, e isso nos traz a mostrar a autoridade que Deus nos deu. Sabe, quando as coisas estão embaraçadas, você tem autoridade para dizer: ei, no nome de Jesus, eu cesso isso aqui agora. Na antiga aliança, irmãos, Deus pega o profeta Ezequiel, ele diz: pode porventura reviver esses ossos? E Ezequiel todo: o Senhor sabe. E ele diz: pois abre a tua boca e profetiza. Ele tinha o Espírito Santo, os profetas, reis e sacerdotes tinham. E Ezequiel pegou e começou a abrir a boca e profetizar. E aquilo ali teve vida. Você sabia que você pode profetizar, abrir a sua boca com base na palavra e as coisas acontecerem? Então use a autoridade que Deus te deu. Nós vamos estudar muita coisa aqui. Nós vamos falar sobre a condição original do homem. Quando Deus cria Adão e Eva na próxima quinta, a condição original. Vamos falar da queda, do que o homem havia perdido e do que Deus restaurou para mim e para a tua vida. Não foi só o que foi dito aqui. Existe muita coisa que Deus restaurou, que está comigo e com você, e que tem crente que não sabe ainda, e o inimigo faz de tudo para esconder. Então não perca não quinta-feira, porque nós vamos crescer. Deus me chamou e te chamou para dar crescimento e para você dar fruto. Foi para isso que Deus nos chamou.